Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje nós vamos falar sobre o eixo temático sociedade, o recorte de debate é violência doméstica e pandemia. Então espero que você aí aproveite muito, porque nós temos muita coisa para conversar, tá? Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a professora Carla Kurz. Sou doutora em História, desde 2010 sou professora de Atualidades e desde 2015 eu dou aulas de redação, ou seja, eu ensino os alunos a argumentar muito bem na redação e chegar na redação que aprova no seu concurso, tá bom? Bom, então o assunto de hoje é violência doméstica. Esse assunto, na verdade, ele se enquadra dentro de três eixos temáticos, né? O eixo temático sociedade, o eixo temático segurança pública e o eixo temático saúde. Então vamos começar. Primeiro eu vou te ensinar, vou te explicar algumas questões sobre isso, para que você consiga pensar sobre a sua redação, tá? Então, assim, que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, provavelmente isso você já sabe, né? Então, isso é resultado de diversos fatores relativos ao nosso contexto socioeconômico, né? Inclusive, a violência está, infelizmente, presente na vida de todos os brasileiros, né? Em graus diferentes, mas todo mundo acaba tendo os reflexos, né? Vivendo os reflexos dessa violência. E o que pouca gente imagina é que boa parte dos casos de violência ocorrem dentro de casa. Ela é chamada de violência doméstica, né, que em sua maioria absoluta vitimiza mulheres e crianças. Os índices de violência doméstica e também o feminicídio aumentaram durante a crise sanitária do coronavírus. E por isso, nós vamos conversar sobre isso ao longo da nossa aula. Mas como nós temos aqui o compromisso em te entregar um repertório sociocultural para você desenvolver a sua redação, e um dos itens de um bom repertório sociocultural é ter citações, que você pode fazer essa citação de maneira direta ou indireta, eu já vou começar aqui utilizando a frase da escritora norte-americana Audre Lorde, né? Ela que escreveu assim, olha: não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas, né? Então, até eu coloquei aqui uma observação, ela expressa uma solidariedade que ainda nos falta muito nos dias de hoje. E o que é interessante aqui, se você for utilizar essa frase, se você for fazer se você tem uma ótima memória e você quiser fazer a citação, você pode fazer de forma direta, ou seja, você vai colocar essa frase entre aspas e citar o nome da autora. Ou então, se você é como eu, assim, que às vezes esquece uma palavra aqui, outra lá e tal, não sei o quê, você pode fazer o que eu faço, que é utilizar as frases da maneira indireta, né? Ou seja, você vai parafrasear, você vai dizer que enquanto estiver alguma mulher, né, prisioneira, todas as mulheres serão prisioneiras, mesmo que o motivo, as correntes da prisão da outra não seja igual né, igual as minhas correntes, né? Então é isso que ela quis dizer aqui, né? Não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, quando milhares de mulheres operárias há mais de 100 anos decidiram ir às ruas, isso em vários países, fazer assembleias, paralisar atividades, elas sonhavam com um mundo onde a vida humana não fosse precificada a partir do gênero. Tá? Então, isso também é uma estratégia argumentativa que você pode colocar na sua prova. Que estratégia argumentativa eu te apresentei agora? Apresentei a estratégia argumentativa de alusão histórica, que é muito utilizada em redações que aprovam, que é muito utilizada em redações que alcançam a nota máxima. Tá? Então, você pode falar deste caso. Agora, se o nosso assunto de hoje é para falar sobre a violência doméstica, especificamente sobre a pandemia, o que você pode dizer? Que para além dos mais de 525 mil mortos, né, e dos milhões de desempregados que nós temos aqui no Brasil, pelo menos no momento em que eu gravo essa aula, né, a pandemia do novo coronavírus intensificou vários problemas sociais contra os quais nós lutamos há muito tempo no Brasil. Né? Então, eu vou falar aqui sobre a questão da mulher, que por si só já rende debates de diferentes perspectivas, o que é ótimo
para uma banca inserir justamente essa discussão num texto dissertativo argumentativo, porque esse assunto tem a possibilidade de muitos pontos de vista diferentes e com muitas possibilidades de defesa de tese, de defesa de argumentos, que você vai apresentar alguns deles, aí você vai aprender alguns deles aqui na nossa redação que aprova, né, no nosso método 1000. Então vamos lá. No primeiro aspecto, o isolamento social aproximou ainda mais as mulheres dos companheiros agressores. Então, isso é um ponto para você apontar na sua prova, tá? E é por conta disso que o índice de violência disparou em 2020, bem como o número de feminicídios, que aumentaram cerca de 22% no primeiro semestre do ano de 2020, como o jornal Agência Brasil, que é o jornal oficial do governo brasileiro, publicou no dia 1º de junho de 2020, ó, casos de feminicídio crescem 22% em 12 estados durante a pandemia. Números de violências contra a mulher caíram em apenas 13 estados, né? E além dos assassinatos das mulheres por motivação de gênero, que a gente chama isso de feminicídio, é bom sempre você conhecer os conceitos, né, para inserir de forma adequada na sua redação. Então, além dos assassinatos, né, do feminicídio, ou seja, a morte da pessoa por conta do seu gênero, por ser mulher, há um outro tipo de feminicídio que eu falo que ele é paulatino, que ele é indireto, que ele é silencioso, ou seja, que vai matando as mulheres aos poucos. Então, claro que eu estou fazendo uma alusão aqui, né? Mas que tipo de morte lenta é essa? Olha só, pesquisas mostram que grande parcela das vítimas da violência doméstica desenvolve problemas psicológicos e problemas emocionais, como depressão, como ansiedade, fatos que podem levar a mulher até ao suicídio. Então, por conta disso, ela não morre num ato, né, no ato do homicídio, mas ela é morta pouco a pouco até cometer o suicídio. Tá? Essa discussão foi feita na revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em outubro de 2017, olha. Mas é bem interessante, se você quiser aprofundar essa discussão, você busca lá no Google, né? Violência psicológica tem difícil diagnóstico e causa danos graves, e eles chegam justamente a essa triste constatação que a violência doméstica, aos poucos, vai levando a mulher a problemas emocionais, problemas psicológicos que podem levá-la até mesmo ao suicídio. Tá? A violência doméstica também é a principal causa dos quadros depressivos e de suicídio entre as mulheres. Então, isso não foi só a pesquisa da revista que mostrou, que atendeu chegou a essa conclusão, mas também a própria revista de perfil epidemiológico do governo brasileiro, que é publicado no site da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz. Também nós temos aqui um relatório feito pelo IPEA, que também é um órgão do governo, né, a violência contra a mulher, que chegaram a essa mesma conclusão, né? Que essa questão da violência doméstica causa quadros depressivos e suicídio entre as mulheres. Né? Então, um outro dado triste que foi mostrado por esse relatório do IPEA é que a violência doméstica e o estupro são a sexta causa de morte entre mulheres entre 15 e 44 anos. E além disso, as mulheres imersas nesse contexto que a gente pode classificar como tóxico, né, também pode desenvolver um comportamento agressivo, que alimenta um círculo vicioso de violência, cujo desfecho é quase sempre trágico para elas, né? E dentro desse cenário que eu falo, olha, acontece um feminicídio silencioso. Então você também pode explanar dessa maneira, né, na sua redação, falando da morte aos poucos, do feminicídio silencioso, em que as mulheres entram em depressão, acabam apresentando transtornos, né, e mentais, psicológicos e tudo mais. Né? Então, é preciso, claro, né, cuidar das vítimas também ali, quando é bom ter esse conhecimento, até como cidadãos, né? Bom, nós vamos agora falar também sobre um estudo do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que revelou uma realidade que já é bem conhecida. A gente já trabalhou com essas informações em outros momentos antes da pandemia aqui no Método 1000, tá? E mesmo sendo hoje, por exemplo,
as mulheres mais instruídas do que os homens, as mesmas têm mais dificuldades de chegar a cargos de chefia do que os homens. Tá? Então, eu pego aqui para você, né, essa reportagem aqui de 2021 do Estadão, ó. Mulheres são mais instruídas, mas ocupam apenas 37,4% dos cargos gerenciais do país. Segundo o IBGE, em 2019, a desigualdade era ainda mais elevada entre os 20% dos trabalhadores com maiores salários, em que as mulheres eram 22,3% do total de ocupados. Então, essa é uma informação relevante e, ao mesmo tempo, a Época Negócios publicou, olha, fatia de mulheres em cargos de liderança cai no Brasil e elas ainda ganham 77,7% do salário dos homens, né? Então, em 2019, 37,4% dos cargos gerenciais eram ocupados por mulheres. Então, nós temos aí esses números, né, essas dificuldades. Então, a desigualdade da mulher não é só na força física, que leva muitas vezes a possibilidade maior de violência doméstica, né? Essa violência ela é social também, quando ela recebe menos do que os homens, ocupando o mesmo cargo, ou a dificuldade que essas mulheres têm de alcançar cargos de chefia. Tá? E a desigualdade é ainda mais profunda quando se trata de mulheres negras. Né? Então, olhando por meio da questão racial, as mulheres negras com crianças de até 3 anos de idade tiveram um nível de ocupação de 49,7% em 2019. E entre as brancas, o percentual ficou em 62,6%. Ou seja, as mulheres negras, na questão de emprego, elas ainda têm mais dificuldades de voltar ao trabalho após a maternidade. Né? Então, conforme os dados que eu te falei, né, as mulheres negras constituem um subgrupo muito mais discriminado, sendo também o principal alvo de violência, que é o tema específico da nossa aula. Então, segundo o levantamento do G1, 75% das mulheres assassinadas no Brasil no primeiro semestre de 2020 eram negras. Né? Então, você encontra aqui essa reportagem publicada no dia 16 de nove de 2020, né? Mulheres negras são as principais vítimas de homicídios. Já as brancas compõem quase metade dos casos de lesão corporal e estupro. Então, assim, é violência para todos os lados, mas ela ainda tem cor, né? Uma outra aferição que a gente mostra que é possível mostrar essa violência cotidiana, foi feita pela Rede de Observatório de Saúde, que mostrou que as mulheres negras sofreram 73% dos casos de violência sexual no Brasil em 2017, tá? Então, isso aqui foi publicado, olha, no dia 5/3 de 2020, ó. A cor da violência, mulheres negras sofrendo 73% dos casos de violência sexual no Brasil em 2017, diz o estudo. E tudo isso revela as várias faces e nuances do machismo, do racismo e principalmente quando eles caminham juntos. Então, tudo isso tem que se apresentar na sua redação. É para você mostrar um completo conhecimento sobre a discussão. Tá? Então, levantar a bandeira de uma mulher não é dever apenas da mulher, é de todos. Tá? Os homens também precisam ser aliados nessa luta. E isso pode ser um pensamento muito perfeito, né, muito adequado para uma conclusão da sua redação, caso você tenha que fazer uma proposta de intervenção, por exemplo, né? Caso a sua escolha de terminar a redação seja com uma solução para o problema abordado na sua redação. Então, você pode falar, olha, é dever de todos e não apenas das mulheres. É uma luta da sociedade, né? Uma vez que é por causa deles que existe a desigualdade de gênero, desses problemas todos que eu acabei de citar aqui para você, né? E por isso, né, para que isso inclusive seja viável, ali quando você coloca quem são os atores responsáveis por essa mudança, por essa proposta de intervenção, você pode colocar o clássico, que é o poder público, né? E por que você pode colocar o poder público? Porque é ele que tem um papel fundamental na elaboração das políticas públicas, que vão, por exemplo, desde punições rigorosas até disseminação de informações. Então, essas são algumas ideias que eu estou te entregando aqui para você fazer uma conclusão na sua redação sobre esse tema.
Bom, se você é uma pessoa que gosta de exemplificar na sua redação, eu também vou te apresentar dois casos que você pode citar como campanhas, né? Já que eu falei de campanhas, você pode falar da campanha que foi realizada na capital baiana, né, Salvador. Foi lançada a campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia, né? Que passou por todos os circuitos de carnaval, alertando para o assédio sexual e a violência contra a mulher em 2020, tá? Então aqui você ver a campanha, né, Meu Corpo Não É Só Fantasia, você pode citar, ou se você quiser citar mais recentemente, que em 2001 o projeto foi realizado de forma online já por conta da pandemia, mas eles mantiveram o projeto considerando a pandemia do novo coronavírus. Então, nesse ano, foi montado, né, um projeto chamado Maria Salve Suas Vidas, e o foco específico aqui foi justamente o feminicídio por conta do seu aumento durante a pandemia. Porém, tá? Iniciativas como essas, você pode citar, mas você tem que colocar na sua redação não só apenas citar, você tem que problematizá-las, porque é uma das características de uma redação que aprova. Uma redação que aprova, cita um exemplo ou uma citação e desenvolve aquela ideia. Então você tem que falar que, apesar de ter essas iniciativas agora nesses anos, é extremamente importante que elas perdurem o ano todo e não somente no carnaval, né? Atuando no cotidiano das pessoas, promovendo reflexão, promovendo solidariedade. Quer ver um exemplo? Só para você, não precisa estar na redação, mas para você associar aí, tá? Para você entender. No ano passado, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos deflagrou mundialmente um movimento chamado Vidas Negras Importam, que você deve ter visto, né? Então, assim, é esse tipo de movimento, um movimento que realmente engaja as pessoas. E agora, mais do que nunca, surge exatamente a necessidade de encaparmos um movimento permanente pelas vidas femininas, né? Até porque, dá uma olhadinha nesse dado aqui, que é um dado triste, mas é um dado importante para você citar também na sua redação. Foi publicado no dia 12 de março de 2021. Ó. A cada minuto, 25 brasileiras sofrem violência doméstica. Dados inéditos do IPEC mostram que no último ano, 13 milhões de mulheres disseram ter sido alvo de ofensa, agressão física ou sexual, né? Certo? Bom, mas se você tiver que escrever uma redação e você não sabe como começar essa redação para falar sobre isso, não tem problema, porque eu vou mostrar agora para você um parágrafo de redação exemplar. Olha lá. Um ano após o anúncio da Organização Mundial da Saúde de que o mundo vive uma pandemia de Covid-19, diferentes pesquisas pelo mundo têm demonstrado que a crise sanitária é também um desastre social. Exemplo disso é a violência doméstica. Se antes da pandemia, uma a cada 3 mulheres no mundo era vítima de violência, essa situação se agravou em 2020. Então, aqui, o que você percebe nesse parágrafo de introdução? Você percebe uma contextualização e, inclusive, mostra que esse era um problema anterior à pandemia, mas que com a pandemia isso se agravou, né? Também quero mostrar para você um levantamento, tá? Para você ver aqui, olha, 13,4 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência durante a pandemia, né? 15% das mulheres vivenciaram ao menos uma das 5 situações de violência avaliadas na pesquisa, né? Então, esses números aqui indicam assim, olha, 6% das mulheres brasileiras relataram ter sofrido agressão física por parte do seu namorado, companheiro ou ex-companheiro. Isso equivale em números a 5 milhões de mulheres de 16 anos ou mais. Tá? E essa vulnerabilidade se torna ainda mais acentuada quando nós verificamos que o percentual é maior entre mulheres de 35 a 44 anos, quando são pretas e pardas e quando elas têm apenas o ensino fundamental. Então, os números são compatíveis, inclusive, né, com o perfil das vítimas de feminicídio no Brasil, né, que atinge aí majoritariamente mulheres entre 30 e 44 anos e com baixa escolaridade, conforme os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É sempre bom você citar de onde vêm, né, essas informações. E esses dados se somam a uma inserção cada vez mais precária da mulher no mercado de trabalho. Lembra que eu estava falando, né, que a violência é de várias formas, né? A violência física, emocional, nanana, mas essa violência social também. Né? Então, assim, quando a mulher tem dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho, isso compromete a sua autonomia econômica, colocando em uma situação de ainda maior vulnerabilidade.
Inclusive, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, né? E mostrou um percentual das mulheres que trabalhavam ou que buscavam trabalho no segundo trimestre de 2020, e ele caiu, olha só, ao nível dos anos de 1980, foi para 45%. Tá? Por que isso? Porque com a paralisação das escolas e das creches, e pressionadas também pelas demandas domésticas e a crise econômica, as dificuldades para se manter no trabalho se multiplicaram. Já foi difícil para todo mundo, mas para a mulher, que é negra, que tem baixa escolaridade, ficou ainda mais difícil. Tá? E esse caldeirão, e para todas as mulheres, claro, né? Mas assim, esse caldeirão mistura uma tensão inerente a um momento de crise sanitária, o aprofundamento das desigualdades e o agravamento da violência em suas múltiplas formas. Então, demanda, por isso mesmo, né, o fortalecimento de ações ao acesso à justiça, que é um item que você pode colocar na sua redação, o acolhimento das mulheres em situação de violência, que é algo essencial que você coloque na sua redação como proposta de intervenção, como um cenário, né, essencial para a sua prova, né? Também você tem que falar que tudo isso tem que ocorrer sem renunciar ao necessário esforço em prevenção. Porque eu citei situações aqui depois que aconteceu a violência, mas nós temos que pensar também na prevenção, né? O que é somente possível com o investimento em recursos humanos, enfim, recursos financeiros e tudo mais. Tá? Então, o que você vai citar lá na sua redação para contextualizar a violência doméstica a própria pandemia? Porque foi sancionada uma lei, gente, em 2020, né, que é a Lei 14.022, que regulamenta o registro de boletim de ocorrência online por telefone, né, de violência doméstica e intrafamiliar. Então, assim, nós já temos lei, que é a Lei Maria da Penha, nós já temos a lei do feminicídio, mas agora nós temos algo específico que é para a pandemia mesmo, né? No entanto, lembre-se de frisar na sua redação que a legislação não é o suficiente se o governo federal, por exemplo, não efetivar investimentos em políticas estruturadas de prevenção, que eu acabei de falar, e o enfrentamento à violência doméstica. E, além disso, os estados e municípios precisam fortalecer suas equipes e oferecer estruturas de abrigo e suporte para as mulheres, tá? Bom, eu quero compartilhar aqui com você uma notícia. Vou colocar aqui uma notícia da capital do Brasil, que é o Distrito Federal, que colocou aqui, olha só, no dia 1º de maio de 2021, pelo Correio Brasiliense. Diariamente, 43 mulheres são vítimas de violência doméstica no DF. Gente, eu coloquei só um exemplo aqui, por ser a capital do Brasil, mas eu poderia colocar situações como essa de qualquer cidade do Brasil, desde as menores até as maiores. Também aqui, olha só, o combate que eu estava falando, o que o governo pode fazer. No dia 7 de janeiro de 2021, o Correio Brasiliense também publicou, olha, campanha de combate à violência doméstica é regulamentada no DF. O governo do Distrito Federal estabelece normas para programa de cooperação e código sinal vermelho, utilizado como forma de pedido de socorro em caso de violência doméstica. Tá? Então, esse X aqui foi um clássico que aconteceu aqui no Brasil, tá? De forma de uma campanha. Agora, lembra que eu estava falando que existem várias formas de violentar a mulher? Pois é, na verdade, nós temos vários tipos, né? Mas nem todos sabem, né, que essa violência contra a mulher vai muito além de agressões, ou de estupro, ou de assassinato. Tá? E aí, aonde que a gente busca quais são os tipos de violência? Na Lei Maria da Penha, que também pode ser utilizada como repertório de legislação para você, né? Um repertório jurídico. Ó, a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, classifica em 5 categorias os tipos de abuso cometido contra o sexo feminino, que é a violência física, propriamente dita, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência psicológica, tá? Então, além da violência física, são essas mais conhecidas, né? Você pode ver que existem outras formas também de violentar a mulher, né? Ou seja, às vezes apertar seus braços, sacudi-la, enfim. Né?
A violência moral está atrelada ao constrangimento que o agressor pode causar à vítima, expondo, por exemplo, a vida íntima do casal, né, com outras pessoas, fazer ali vazar fotos íntimas na internet, também calúnias, difamação, injúria. Tudo isso faz parte de violência contra a mulher. E diferentemente do que muitos podem pensar, a violência sexual não se resume, por exemplo, a forçar uma relação íntima. Por exemplo, obrigar a mulher a fazer atos que causem desconforto, impedi-la a usar métodos contraceptivos ou pedir para abortar também são consideradas violência, tá? Agora, atenção. Com a adoção de medidas de isolamento social, recomendada pela Organização Mundial da Saúde para combater a disseminação do novo coronavírus, os efeitos sociais foram muitos e entre eles o agravamento da violência doméstica. Com efeito, o aumento da tensão dentro dos lares resultou, né, em aumento da violência doméstica até feminicídios, certo? Agora, uma outra redação exemplar para compartilhar aqui com você, ó. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, foi criada com o intuito de proteger mulheres vítimas da violência doméstica no Brasil. Entretanto, ainda que já exista uma forma de amparo, o problema é persistente e se agravou drasticamente no atual cenário da pandemia. Tal fato ocorre em consequência da mentalidade machista que ainda permeia os brasileiros, assim como o maior contato dessas mulheres com seus parceiros e a dificuldade de denunciar seu agressor na fase de isolamento. Nesse sentido, o aumento na casuística da violência doméstica revela a fragilidade da lei e a necessidade de medidas complementares para combater este problema, né? Então, aí você pode, a partir dessa introdução, desenvolver a sua redação. Certo? Bom, então nós terminamos a nossa aula por aqui. Agora você tem um repertório sociocultural bastante rico para que você possa, então, desenvolver uma redação dentro do eixo temático sociedade, abordando o recorte violência doméstica e pandemia. Então, agora, mãos à obra, escreva sua redação, não se esqueça de entregar para alguém ler as suas redações, corrigir as suas redações, porque é fundamental no processo de aprendizado para você fazer e alcançar efetivamente uma redação que aprova. Um grande beijo e até mais!